dar um beijo nesse outro ser divino que tá aqui? Oi! Tudo bem com você? Tudo bem, Tá graças lindo a de Deus. amarelo. Muito obrigado, muito obrigado. Uma boa semana pra você, meu Pra você amor. também, né? A nossa semana de contagem regressiva, gente. Porque eu não sei como é que vocês aí de casa lidam com quando você tem alguma novidade muito boa pra acontecer na sua vida. Eu acordo que nem criança. Menina, eu fico, sem brincadeira nenhuma, ansioso É ao demais. extremo. Já fico, meu Deus, quando chega, que demora. Mas uma que ansiedade boa, Sim, positiva, sim. daquela coisa de quem não vê a hora daquilo acontecer. Eu lembro de uma sensação que eu tinha quando eu era criança, que tinha, assim, aquele dia que eu acordava e sabia que ia ter alguma coisa extraordinária, alguma novidade, eu já acordava com aquela coisa boa, assim, hoje tem alguma coisa fantástica pra acontecer, assim, e já acordava entusiasmada. Então é essa energia de entusiasmo que eu tô tendo Sim, é muito a semana gostoso, toda. né? Ai, que delícia. A gente acorda um pouco ansioso todos os dias, né? Com vontade de vir trabalhar logo, porque é Muito. super gostoso vir apresentar o revista. Mas quando tem novidade, Mas, gente, aqui essa fica é muito muito melhor, né? especial. Sério, a gente tava dando uma olhada hoje aqui, isso aqui é um spoiler pra vocês, né? Porque eu sou linguarudo mesmo. Aí a gente tava vendo aqui, antes do programa começar, o projeto do novo cenário, ai, gente. gente, ele é Sério, lindo. sério. Fazia tempo Ele que é eu não me muito mais apaixonava. do que lindo. Fazia tempo que eu não me apaixonava. Eu tô apaixonado, gente, pelo cenário. Vou casar com o novo cenário, Gente, brincadeira. vocês não perdem por esperar. Sério. Na segunda-feira, todo mundo tem encontro marcado com a nova programação da Gazeta, que tá sensacional. Sim, tá muito bom mesmo. Coisa boa, gente, né? Muito bom mesmo. Bom, vamos falar Sensacional aqui. estão as bombas de hoje também, né? Exatamente, Sensacionais menina. as bombas. Menina, o negócio tá pegando fogo. Por quê? Por quê? Se preparem, gente, porque tempos de briga, confusão, bate-boca, pancadaria verbal, se assim a gente pode chamar, estão começando numa emissora por conta de uma recém-contratação que houve. Vixe, aquelas pessoas que não poderiam ser convidadas nem para a mesma festa, Jamais. vão dividir o mesmo ambiente de trabalho. Se odeiam, se detestam, Declaradamente? é declarado isso, é declarado. E o circo vai pegar fogo muito em breve. Na verdade, já começou a pegar no carnaval, né? Desse ano. Por conta de uns comentários que rolaram. Sim. Agora, meu bem, agora... Ixi, olha, tem tantos detalhes dentro dessa história que a gente precisa de um tempinho aí pra explicar pra vocês, viu? Mas Tá. é treta e treta da boa, pesada. Aliás, como a gente tá representando aqui, gente. É, Se algum dia eu der um soco em alguém com essa pose, não é? eu jamais faria isso, mas olha, acho que na minha pose já mostra que eu realmente não sei fazer isso. Olha, a minha pose também já mostra que eu sou péssimo pra pancadaria, viu? Eu também. Ah, gente, já passa lá no arroba Revista da Cidade, É melhor dá uma pegar uma olhada. almofada. Não é? Ai, amiga, poxa. Tá ridículo. Tá Ótimo, né, bonitinho gente? demais. Não, fala sério, você olhou bem pra foto? Eu vi. Eu tô todo torto, gente. Ai, A como gente é tá bom parecendo você dois começar o dia lango-lango, rindo. né, brincando. Com o bracinho assim, ó. Gente, perfeito. São dois lango-lango, olha isso. Só falta até a alavanca atrás, né? Que você É, vestiu no meio. exato. Não é quase isso, é que a gente não sabe se bater, Ai, gente. meu Deus. Mas ó, tem duas fotos, tem uma fofa depois. Tem, vai. tem. Poxa, É. passa lá no arroba Revista da Cidade e já deixa seu palpite. Quem que você acha que são essas apresentadoras que vão começar a arrancar os cabelos aí nos que bastidores? maravilha. Nomes grandes, viu, gente? Nomes fortes da TV. Bom, É. a gente vai falar também sobre um querido que se casou nesse fim de semana. A cerimônia foi muito bonita, a gente tem algumas fotos pra mostrar. E também vamos falar de um desabafo sincero e comovente da Rainha dos Baixinhos, a Eu Xuxa. vi uns pedacinhos, bastante Pois é. gente compartilhou no Instagram. Ela no deu, final de semana. ela deu uma entrevista nesse fim de semana também lá pro jornal o Globo. E aí ela... Sincero, maduro, É, né? exato. Pontual, de quem sabe o que quer, de Exato. quem pensou tanto sobre tantas questões e hoje tá com tudo assim bem elaborado. Exato, tá tudo bem esclarecido, É. né? A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre essa entrevista, você não pode perder, tá? Antes da gente falar das Bem fofocas, resolvida. vamos contar quem são os aniversariantes do dia, por favor? Precisa Vamos! contar. Quero saber quem são. Você quer mesmo? Ai, Então já começa agora, amiga. Você dando seu palpite. de cara, assim, Ai, você segunda-feira. queria, ué? Você pede, ué. Já recebi um soprinho aqui de que eu vou acertar. De que ela acredita em mim. Diretora, Né, segura essa língua Não, e esse não falou botão, quem é. diretora. Ela só disse que eu vou acertar. Tá bom. Eu também espero que sim, né? Ai, gente. Aí quando fala assim, a responsabilidade aumenta muito. Eu fico com medo de errar. Tipo, todo mundo sabe, menos você? Quem é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Ai, eu vou, pelo Sim. amor de Deus. Ufa. Ufa. Tom Parabéns. John, felicidades.
O Tom Hoje é- John podia tocar qualquer música dele, Não né? é? A voz é tão característica Sim, que não são tem como tão se enganar, lindas. por mais que você não conheça a música, né? Aquela que tá tocando. Exato. Mas essa é impossível de não conhecer. Muito lindas as músicas. Parabéns. Bom, hoje é aniversário de uma atriz que eu amo de paixão, Sarah Jessica Parker. Ai, gosto. É, ontem, também. inclusive, eu tava assistindo Sex and the City, gente. Olha só que Sério? engraçado. Eu tava rememorando aí. Parabéns. Hoje também é aniversário do ator Carlos Chirré. Felicidades pra você, Carlos. E também da Viviane Araújo. Maravilhosa. Um beijo pra você, Vivi. Ah, sabe Parabéns. quem tá fazendo aniversário hoje também? Quem? Uma queridona, a Luana Mona Lisa. Lu, um beijo pra parabéns, você, viu? Luana. Felicidades, Legal. meu anjo. Felicidades, Que seu dia seja bom. incrível. Já fica atenta aqui a cartinha da É. semana, dos aniversariantes. Ariana, então? Ariana, meu bem. Sim. Você acha que outro signo essa mulher poderia ter? É. Deixa eu mandar um beijo atrasadinho. É. Meu sogro, o Vladimir, fez aniversário ontem, mas como é domingo, a gente não tem programa, então tem que mandar atrasadinho na segunda mesmo, né? Então, felicidades, muita saúde. Parabéns, que o seu ano seja incrível, de muita colheita e melhoras, porque ontem foi aquele aniversário que a gente não conseguiu nem abraçar pra dar parabéns. Mentira. Tava numa gripe, tadinho. Tadinho. Melhoras, viu? Fica bem logo, Vladão. E aí, bora Bom, começar? Antes da gente falar da mega treta, vamos falar dessas outras duas notícias que eu anunciei logo no começo. O casamento do Daniel Rocha e da Laís Leal, gente. Olha só, sabe pra onde ele foi? Casar. Você conhece muito bem esse pedaço, viu, meu Onde? bem? Trancoso, Bahia. Que delícia! É um Escolheram lugar muito bem. casável, Rê? É um lugar assim que você pisa lá e Nossa. fala assim, quero casar aqui? Casamento, lua de mel, É. moradia, o Olha. resto da vida. O que você quiser dá pra fazer lá. Regiane Tapia já está pagando o pacote de suas próximas férias de volta Da minha para... aposentadoria, quem sabe, né? Aposentar e ir pra Bahia, gente. Pois Tem coisa é. melhor? Gente, ó, e o casamento bombou, viu? 300 convidados foram lá pra Uau! Trancoso. Será que eles Legal. fretaram um jatinho, um avião pra família toda ir lá? Ia ser fino, hein? Nossa, 300 convidados é bastante gente, Ia né? ser chique e fino. Bom, eles já estão juntos há 4 anos, se casaram aí nesse fim de semana. Eles tiveram alguns famosos entre os padrinhos. O Hugo Bonemer, você lembra do Hugo Bonemer? Então, ele vai estar inclusive no próximo show dos famosos, tá, gente? Ele foi um dos padrinhos, ele é super amigo do Daniel, eles são amigos há muito tempo mesmo. E o Popó, o lutador Popó, eu tô fazendo de novo aqui a luta, né? Pessoal, boa. Hoje é toda porradaria, né? Só não sei da sopa. Ó, o Dani falou que a semana é de paz, então vamos apaziguar os ânimos Mas é já só pra da galera. dá É só uma- aquecimento. Exato. O Popó, o lutador, também foi padrinho dele. Mas aí você fala, gente, qual que é a relação do Popó com o Daniel Rocha? É que o Daniel Rocha se aproximou muito da família do Popó porque ele protagoniza a série Irmãos Freitas, que conta a história do Popó e do irmão dele também, né? Os lutadores. E essa série deve estrear ainda esse ano, viu? Na TV Paga, lá no canal Space. Bom, eles se aproximaram muito, viraram muito amigos e o Popó acabou virando padrinho de casamento dele, gente. Olha que coisa maravilhosa. Legal. Bom, ele que tá afastado da TV desde 2016, né? A última novela dele foi A Lei do Amor. Foi aquele fiasco de novela que eu achei que nenhuma novela ia conseguir ser tão ruim como ela e chega Aguinaldo Fizeram o Silva. sétimo guardião Vem e consegue desbancar. pra acabar com o que gente. você imaginava. Pois é. A novela não pode nem ter o título de pior novela, né? Que já vem outra desbanca que é pra cair no esquecimento mesmo, né? A Lei do Amor. Dureza, né, gente? É muito ruim. Então, mas o Daniel, gente, ele fez parte de um movimento também, recente lá na Globo, de atores que disseram não para a Globo. Ele, o Marcos Pigossi e tudo mais, na hora de renovar o contrato, na verdade o Daniel nunca teve um contrato fixo, sempre foi por obra. Só que na hora que chamaram ele para fazer um novo trabalho, ele falou, acho que eu não vou querer não, porque eu tô fazendo umas coisas na TV a cabo que eu tô ganhando muito mais, viu? Aliás, na quinta ou na sexta a gente tem uma lista muito legal que você vai trazer pra gente no gravadinho, né? Sim, sim, Dos sim. atores que estão podendo e estão Estão podendo falando escolher não, trabalho, né? exato. Pra Globo. Olha que legal. coisa, né? O mundo mudou muito. E o Daniel Rocha é um desses atores. Então, ainda esse ano, ele vai estrear aí na TV a cabo como protagonista de uma série. Ele nunca foi protagonista na TV, na Globo, né? Então, ele teve essa oportunidade, abraçou e tá indo longe. Então, um beijo pra você, Daniel. Felicidades. Curta aí muito seu casamento. A Laís, né? Isso vale lembrar, ela nem é do meio artístico. Ela é, deixa eu pegar aqui a profissão dela certinha. Ela é dermatologista? Dermatologista, uma médica. Então, conseguiu fugir da badalação e do assédio do meio artístico e se casou com uma pessoa fora do meio. É, que gostosinho, na Bahia. Né? Na Bahia, né, Coisa linda. gente? Escolheram Lá em muito Trancoso. bem o lugar. Parabéns pela escolha e pelo bom gosto do local. Pois é. Delícia, né? Deixa eu Beijo mandar pra mais um vocês. beijinho Claro. de aniversário. A Márcia Guiducci está compartilhando com a gente aqui É. que hoje é aniversário do sobrinho dela, Marcos, da noiva dele, Mariane, e também do genro, Fernando. Parabéns! Gente. Que festa na família grande, Tudo hein? junto assim, Que Márcia? delícia! Meu Deus. 3 bolos hoje. Não é? Uau! Bom, vamos
Vamos falar agora sobre a Xuxa? Vamos. Ela deu uma entrevista lá pro jornal O Globo, e é o tipo de entrevista que a gente gosta de ler, porque é quando o artista abre assim o seu coração, né? Quando o artista fala abertamente sobre alguns temas espinhosos. Se desnuda. Exato, exato. E a Xuxa já vem tocando nessa tecla há um tempo, né? Sobre as cobranças que ela recebe dos fãs, de diversos pontos, a idade, o visual, a voz dela e tudo mais. E nessa entrevista que ela deu lá pro jornal, ela pegou e criticou um pouco esse excesso de cobrança que ela recebe por parte das pessoas, né? Ela falou basicamente o seguinte, Rê, que as pessoas não aceitam o fato dela envelhecer, dela não ser mais aquela Xuxa dos anos 80, dos anos 90, que aparecia na televisão com Maria Chiquinha, com roupas super decotadas e tudo mais. Que coisa, e que né? é um processo normal, gente. Gente, assim, as pessoas não são eternas, né? Exato. E aí ela pegou e falou o seguinte, ó. Eu estou com rugas e as bochechas caídas. Adoro pegar sol. Eu sou muito cobrada. Meu envelhecimento choca as pessoas, disse a Xuxa, que tem 56 anos de idade, gente. Ela falou o seguinte, eu trabalho com a imagem e me olho bastante no espelho. Outro dia eu pus a perna de fora na TV e pensei, não tá legal isso. Com a minha idade, nem tudo me convém. Eu não tenho o mesmo corpo e nem a voz dos 20 anos. Uma parte do meu público não se conforma com isso. Quer me ver como uma menina, usando chuquinha. Eu até consigo entender isso, a memória afetiva é algo muito poderoso. Mas as pessoas precisam compreender que esse inconformismo delas atrapalha a minha evolução natural, as novas fases da minha vida e o meu crescimento e o meu envelhecimento. Então, assim, muita gente, as pessoas amam criticar a Xuxa de acordo com as mudanças que ela vem fazendo no visual. Primeiro começou quando ela cortou o cabelo mais curtinho, depois quando ela aderiu já ao corte Joãozinho, depois quando ela fez a mudança pro The4, que ela raspou bastante e deixou um topete, e agora que ela tá praticamente careca, né? Que ela passou a máquina, tá só com uns fiapinhos ali na cabeça. E aí, o pessoal tá criticando muito ela, vem criticando ela ao longo dos tempos por conta dessas mudanças, porque ninguém absorve essa transformação que ela vem passando na vida dela, né? O envelhecimento que é algo natural, né, gente? O que é um absurdo, né, gente? E eu acho que dá pra ir além aí, tentar fazer até uma análise coletiva, né? Aquela terapia em grupo. Eu acho que essa não aceitação das pessoas tem um problema muito mais dentro da pessoa do que do artista, obviamente. Sim. Porque a pessoa não tá aceitando a passagem do tempo. Ela não tá olhando pra si, não tá olhando para que o tempo tá passando pra ela também. Exato. E as transformações estão acontecendo no corpo dela, na vida dela, no rosto dela também. Exato. Então eu acho que não aceitar o envelhecimento do outro, eu acho que vai além. Tá tendo uma não aceitação interna antes de mais nada. Querer que a Xuxa fique igual é querer também não mudar. Exato. É bem complicado isso. Eu acho que a gente tem que entender que o tempo tá passando e tentar fazer. Poxa, a Xuxa tá envelhecendo dignamente, ela tá maravilhosa. Com 56 anos, essa mulher está do jeito que está. Gente, ela tá lindíssima. Não é unanimidade, tivesse, né? Não é unanimidade. Quantas pessoas conseguem chegar a essa idade do jeito que a Xuxa que está? Isso, gente. Não é mesmo? Claro, claro. E ela recebe muitas críticas também por conta da voz, né? Quando eu a entrevistei recentemente lá por conta do The4, inclusive vou encontrá-la de novo essa semana, tá? Deixa de mandar meu beijo, Pode hein? deixar. Essa semana eu vou entrevistá-la de novo. E quando eu a encontrei por conta da estreia do The4, ela comentou essa história da voz. Eu trouxe aqui pra vocês essa informação, né? Que ela tá com calo nas cordas vocais, ela não consegue mais cantar, a voz dela já não projeta como antes e tudo mais. Isso tudo, gente, é envelhecimento também. Uma outra pessoa que tem problema com a voz, porque a voz envelheceu e desgastou muito, é o Zezé de Camargo. Então, assim, as pessoas... O Zezé foi por uso extremo também, Mas né? a Xuxa também. Claro. A Xuxa foi por uso extremo. Sim, é um profissional da voz. Uso extremo e falta de cuidado, né? E as pessoas, eles dois são exemplos de pessoas que não cuidaram muito bem da voz, quando tinham que cuidar por conta do excesso de uso. E a Xuxa falou que tá pagando preço. E assim, só que ela tá aceitando isso. Ela sabe que ela cometeu um erro no passado, né? Ela falou, gente, eu cantava demais, eu trabalhava o tempo todo, toda hora eu tava fazendo eventos, toda hora fazendo muitas coisas e não cuidava da minha voz. Passava o dia inteiro falando. É um instrumento, né? Exato. Cuidado, exato. E aí ela tá pagando preço por isso. Ela sempre cuidou muito bem da estética de uma forma geral, tanto que essa mulher tá chegando aos 56, chegou aos 56 anos de idade da maneira como chegou, só que a voz ela não cuidou e ela tá pagando hoje o preço por isso. Então, é o excesso de cobranças que ela recebe e que é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil, né? Você não pode cortar o seu cabelo sem você ter a aprovação das pessoas, você não pode usar determinado tipo de roupa, você não pode mais fazer determinado tipo de coisa que as pessoas vão te julgar. Eu imagino que pra ela isso seja muito complicado. E a vantagem, eu acho que a única vantagem da Xuxa, né, que por isso que a gente não viu ela surtando, ser uma jovem que surtou e despirocou e etc, é porque naquela época não existia rede social. Verdade. Porque, menina, se existisse rede social nos anos 80, pelo amor de Deus, eu acho que a Xuxa, nossa, teria seguido por um caminho assim do tipo, gente,
não tem mais espaço para mim na televisão, não quero mais isso. Alguns anos atrás as pessoas conseguiam, né, dar um tempo dos assuntos polêmicos, conseguiam ficar, né, a par, fora de algumas questões. Hoje em dia não. Hoje em dia você entra nas brigas e nas confusões sem querer, te botam na confusão, né? Exato. Na rede social. Hoje é um fenômeno mesmo. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com a história. A gente vê a história do Surubão, sim. né? Da Débora Nascimento, do José Loreto. Quanta gente entrou nessa hora que botaram eles ali. Exato. Não tinham nada a ver com a história. E simplesmente estava começando a ter que dar satisfação por coisas que eles nem tinham feito. Agora eu acho de uma crueldade terrível as pessoas falarem essas coisas pra Xuxa, porque, eu também acho. Gente, vamos olhar pro próprio umbigo antes de qualquer coisa, né? Imagina como deve ser difícil pra ela aceitar o que tá acontecendo com a voz dela, por exemplo. Exato. Não é fácil, ela trabalha com isso, ela percebeu que a voz dela mudou. Pra uma pessoa que gosta de cantar, não poder cantar, ou não poder falar o tempo todo, ter que se resguardar, ficar quieta, economizar a voz, é difícil pra Chuchu. Exato. Bom, mas a Xuxa, ainda bem, faz terapia, né, Xuxa? Não, tá muito bem resolvida. Cuida bem Deu da pra saúde ver nas mental. palavras dela. O Juno, a presença do Juno Andrade na vida da Xuxa, assim, é um presente da vida, na verdade, né? Porque ele trabalha muito a autoestima da Xuxa, né? Ela fala, inclusive nessa mudança de cabelo, nessa entrevista que ela deu pro Globo, ela falou que o Juno adora esse corte de cabelo dela, passa a mão na cabeça dela, elogia ela. Enfim, ela tá sendo bem cuidada, amada. E o que é opinião pública perante isso, né? O que é essa troca de... Essa troca não. O que é essa avalanche de críticas perto de um carinho, um amor tão sincero igual ela tá tendo? Então, Xuxa, a gente ama você, né? A gente nem precisa falar. Então, ó, beijo. Se quiser raspar de vez a cabeça, pode raspar que você vai continuar linda. Do jeito que você quiser. E muitos comentários aqui também apoiando, né? A Helena ama a Xuxa, a Val tá dizendo que ela tá ótima. Ainda bem que envelhecemos. Muitos nem conseguirão, olha aí. Exatamente. Tem toda a razão. Tem tanta gente que se descuida que não passa dos 30, dos 40, gente. Dizendo também aqui que ela merece todo o nosso respeito, fez parte da nossa vida, sempre, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Dalete Navarro, dizendo que ela é maravilhosa, sou uma baixinha dela, cresci assistindo a Xuxa, a admiração só cresce, realmente. É isso, né, gente? Independente de gostar ou não da Xuxa, né? Independentemente disso, eu acho que a gente tem que respeitar a pessoa e as suas escolhas pessoais. E a história que ela tem, né? Afinal de contas, ela tá conseguindo se reinventar, né? Tanta gente já caiu no ostracismo e a Xuxa não, né, tá sempre aí. Exatamente. Né? Quem são as famosas que estão se pegando? A coisa tá braba. Tá braba. Um desses nomes, quando você ouve falar, você já fala, é treta. É treta. Qual? Só que até então, eu acredito que, tá, gente? Ela só não havia sido contratada, ela estava sendo bem explorada por esse canal. Ela só não havia sido contratada por um detalhe. Um detalhe que era muito importante. A ex-primeira-dama do canal. Estamos falando, a treta é Val Marchiori e Luciana Gimenez. A Luciana Gimenez, gente, como vocês bem se lembram, ela era casada com Marcelo de Carvalho, que é um dos sócios, né, um dos donos da Rede TV. E ela tinha, assim, como poderia dizer, algumas regalias que hoje ela já não desfruta mais, sendo uma dessas regalias a presença ou não de Val Marchiori no casting da Rede TV. A Rede TV sempre namorou muito, namorou assim, no sentido de sempre se interessou demais pelo passe da Val Marchiori, porque a Val Marchiori é essa mulher polêmica, gente. Ligou uma câmera na cara dela, ela já, ó... Ela vai falar, né? Metralha, porque ela sabe que o pessoal de casa adora uma treta, e ela vai por esse caminho porque ela sabe que vai dar audiência. Quando a câmera tá desligada, gente, a Val Marchiori é uma pessoa incrível. Val Marchiori é super sociável, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la sem câmera, né? E ela faz esse personagem, essa odiosa, né? Ela essa faz pessoa que as pessoas não querem ter perto. Exato, exatamente. Meu amigo tá me ligando agora, Fê, eu não posso atender. Fê, não liga agora que ele tá ao vivo. Daqui a pouco, quando estiver lá com o Dani, você se fala. Liga já. Agora não dá. Agora não dá. Bom, gente, voltando aqui à história. A Val Marchiori, ela acabou de ser contratada pela Rede TV. Ela acabou de ser contratada. Só que ela não vai ter, por enquanto, um programa na grade. Ela vai fazer coisas para a internet, para o canal do YouTube. Na verdade, é para a internet, não é para o canal do YouTube da Rede TV. Só que, nessa sexta-feira, Val Marchiori participou do programa Mega Senha. Gravou, né, o Mega Senha, que é apresentado pelo Marcelo de Carvalho lá na Rede TV. Desculpa, a gravação foi na quinta e o programa foi ao ar na sexta. E aí, durante essa sua participação, a dona Val Marchiori aproveitou para fazer o quê? Criticar e alfinetar
a Luciana Gimenez. Ai, meu Deus, já começou. Pois é, ela chamou a Luciana Gimenez de girafa. De girafa, gente. É um apelido assim que é um adjetivo, se assim a gente pode usar, que é justamente para alfinetar. Por quê? A Luciana Gimenez e a Val Marchiori, se no passado já se toleraram, hoje em dia elas são, assim, inimigas confessas. Então, né? Porque tem várias fotos delas aí que a gente ficou mostrando das duas juntas. Tiveram momentos de paz, então, né? Em que momento que azedou o caldo? Eu acho que foi no momento de separação. Foi depois da separação do Marcelo com a Val. É? Do Marcelo com a Luciana. Eita. Eu acho que a Val andou falando algumas coisas aí que a Luciana não gostou, né? Não foi nada dos bastidores, então, da Rede TV, de alguma participação meio estranha? Não, que eu saiba não. Dela. Foi alguma coisa que aconteceu. Então, teve sim uma participação da Val Marchiori, que foi bastante ruidosa, lá no programa da Luciana, que ela fez algumas declarações um pouco cabeludas. E isso pegou muito mal contra a Luciana depois. Eu não sei se a Luciana ficou um pouco receosa depois dessa última participação, que a Val Marchiori abriu a boca e falou um monte de coisa. E aí, desde então, a Val parou de ser convidada para o programa da Luciana. Elas já trocaram alfinetadas. No carnaval, por exemplo, a Luciana Gimenez tinha falado alguma coisa também sobre a Val Marchiori, que ela... Ai, como que eu posso dizer? Eu não lembro exatamente qual foi o comentário que a Luciana fez sobre a Val, mas era alguma coisa do tipo, essa mulher é desnecessária. Foi alguma coisa nesse sentido. E agora a Val foi contratada pela Rede TV. E nessa gravação, a Val Marchiori pegou e chamou a Luciana Gimenez de girafa. E falou mesmo, declarado, ou mandou em direta? Falou. Declarado, Luciana Gimenez. Não tem a fala exata dela aqui, que eu confesso que eu não assisti, foi uma notícia que o Flávio Rico publicou na coluna dele, sobre essa gravação, mas esse foi o comentário. Ele chamou ela de... Desculpa, a Val chamou a Luciana de girafa. Que loucura. E aí, gente, isso só dá a entender que é só um reforço de que não existe mais uma amizade entre elas, não existe mais nenhuma simpatia entre elas. O clima vai ser de guerra nos bastidores, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso um pouco que a Rede TV quer também, sabe? Quer incitar ainda mais esse tipo de coisa para chamar os holofotes para ela, para ver, enfim, né, se ganha alguma visibilidade, alguma repercussão. Não sei se a Val Marchiori... né? Contratando pessoas polêmicas. Então, eu não sei se essa é uma estratégia, de repente, de falar assim, Val, a gente precisa turbinar o canal do YouTube, o trabalho da Rede TV a Rede TV contratou a Val Marchiori e o canal do YouTube, onde a Val vai ter o programa dela, mostrando o lifestyle dela, mostrando as tretas dela, enfim, as coisas dela, é tudo produzido hoje pela Rede TV. E aí ela virou uma funcionária. Então, não sei se esse posicionamento da Val, esse passeio da Val pelos programas da casa e as barbaridades que ela ainda tem para falar, são uma estratégia para divulgar esse canal e falar, gente, olha... Se eu tô falando essas coisas na televisão, imagine na internet que eu não posso vir a falar. Então, pode ser uma estratégia de divulgação, né? Eu só sei que o fato dela ter ido ao programa do ex-marido da Luciana Gimenez e ter feito esse tipo de comentário, só mostra que a Rede TV também está incitando um pouco esse tipo de confusão, né? E aí ela falou uma coisa no programa, que o Flávio Rico anotou aqui na coluna dele, que ela falou o seguinte, que as pessoas, né, no caso a Luciana Gimenez e a Jojo Todinho também, que elas têm dificuldades em aceitar uma mulher bonita, loira e rica, que é o caso dela, né? Que aí durante esse programa, inclusive, a Val Marchiori falou sobre as tretas com a Jojo Todinho e tudo mais, e a Val fez um comentário que não é muito legal, né? Chamou a Jojo de gordinha, né? Tipo, como se alguma coisa no sentido de, é aquela gordinha, tipo... dando um tom pejorativo, sabe? A Jojo Todinho é uma mulher gorda, acima do peso, ela sabe disso, nunca escondeu, né, gente? Não tem nem como esconder, ela se assume desse jeito, e ela tá feliz desse jeito, só que o tom que a pessoa usa muitas vezes pra atacar é ruim, né? Então aí fica falando no tom pra diminuir a pessoa mesmo, pra ofender, né? Exato. E a Val tá contratada agora da Rede TV, então aguardem, minha gente. Não se assustem se ela começar a frequentar outros programas da casa. Uma suspeita que eu tenho que pode vir a acontecer é a Val sentar no sofá lá do programa da Dani Albuquerque, um sensacional, e começar a falar algumas coisas lá também, sabe? Porque a gente sabe que não existe um bom relacionamento também entre Dani Albuquerque e Luciana Gimenez. Será que eles vão ter que... sei lá, dar uma segurada um pouquinho na Val, porque se deixar ela muito à vontade, ela acaba falando algumas coisas que geram problemas para a emissora.
Como, por exemplo, o carnaval do ano passado, esse carnaval, né? Exato. São situações que mostram que precisa de alguém para dar uma dirigida boa ali na situação para não ter problemas futuros, né? Senão pode virar uma coleção de processos. Né? Então, pois é, meu bem, é como a diretora tá me passando uma cola aqui, mas que não vai dar para falar, infelizmente, diretora. Mas é que assim, a Rede TV, ela tá bancando a Val, né? Inclusive, quando aconteceu o que aconteceu lá no Carnaval, com os comentários da Val Marchiori, isso tudo, na verdade, a contratação da Val Marchiori, ela foi encabeçada e ela é defendida pelo superintendente artístico da casa, né? E que é o Ricardo de Barros, e aí, o apelido dele é Kaká. Ele que está sustentando a contratação da Val. Então ele sabe qual é o potencial da Val, ele sabe qual é a figura da Val. Tanto que quando o SBT começou a ameaçar de processo, o posicionamento da Rede TV, quando a gente pediu para comentar essa história, né, eles falaram assim, não, a gente não vai falar nada sobre isso. Então, assim, dá a entender que a Rede TV não está se importando muito com os processos que podem vir a ser movimentados, né? A gente sabe que a Val ela tem um potencial para atrair audiência, tanto que, isso é um dado, viu, gente? Quando teve o Mulheres Ricas, por exemplo, fizeram a primeira temporada, a Val participou, a Val tretou com quase todo mundo. Aí quando fizeram a segunda temporada, não colocaram a Val Marchiori para ser uma das protagonistas. A Val Marchiori entrou no meio das gravações. Ela participou meio quietinha ali, né? Então mais ela tímida, entrou, pouca participação ela dela. entrou depois, porque a produção viu que os episódios que estavam sendo gravados até então não tinham potencial para gerar assunto, assim como a Val Marchiori gerava. Então, assim, eles sabem qual é o potencial da Val, eles sabem qual é o papel da Val. E eu acho que a Rede TV sabe também muito bem com quem está lidando. Volto a falar, o personagem Val Marchiori, esse personagem da treta, é um personagem bem polêmico. Ela, fora das câmeras, é uma pessoa bem agradável, viu? Então, né? E ela sustenta esse personagem, pois né? E eu quero saber do Gabi, que tem muita história pra contar ainda, né? Sim, tem muita história pra contar, só que uma eu vou deixar pra contar lá no meu Instagram, pro pessoal. Sim, isso. Eu te conto aqui os bastidores dessa matéria daqui a pouco. Tá bom. É que tem um apresentador da Globo, gente, que foi contratado, não, foi sondado pela Record. A Record mais foi um? lá. Mais um, meu bem, mais gente. um. Record foi lá e falou assim, quero você, porque eu acho que com você eu consigo chegar à liderança. Aí o rapaz ouviu tantos elogios, falou assim, tá bom, quer me levar? Meu salário é tanto. A Record, então não é bem assim, beijos. E aí não foi, ele continua lá na Globo. Mas ele meio que não queria, né? Aquela coisa assim, só vou se for realmente pra... Exato, né? Exato, porque assim, pra você fazer uma troca substancial, de repente, assim, você é líder de audiência, você tem lá, né, trabalha na Globo, tudo mais, né? Que nem a gente tava comentando aqui semana passada. Né? Teoricamente. Exato. E aí vem aquela que tá em segundo lugar e fala assim, você tem potencial para chegar a... Então tá bom, eu tenho mesmo, só que o meu salário é tanto. E aí a Record falou, pagaram o passe. eu acho que eu não tenho todo esse dinheiro, não. Passa lá no meu Instagram, no @Gabi Perlini, que você vai saber quem é, tá? E já aproveita e segue a Regiane Tápias também, né? Regiane Tápias, por favor, estamos lá. Porque semana que vem vai ter anúncio de novidades, né, meu não sei se semana que vem, eu vou fazer um suspense por um tempo ainda, gente. Tem novidade chegando por aí, não só aqui na Gazeta, na minha vida também. Então já fiquem ligadinhos. Bom, por falar em novidade, gente, vamos falar da novidade também na vida da Agatha Moreira. Porque a Agatha Moreira, gente, ela é um rosto relativamente novo na televisão, né? Desde 2012 que a gente vê essa menina trabalhando lá na Globo. E, gente, como trabalha bem, viu? E como é boa atriz essa menina. E tanto que ela cresceu tanto, que ela vai ter o maior desafio profissional da vida dela lá na Globo. Ela vai ser a grande vilã da próxima novela das 9. Ela vai ser a filha da Juliana Paz nessa novela e as duas vão viver, assim, se engalfinhando. Nem tanto a Juliana Paz com a filha, né? Que vai ser o papel da Agatha Moreira. Mas mais a personagem da Agatha, que vai ser aquela mulher, assim, que olha na mãe e vê a mãe como uma rival. Tem tantos casos assim, né? Tem. De filha que olha pra mãe como uma rival, gente. Uma prova da questão kármica é essa, né? Exatamente. Tem muita mãe que passa por cima disso, né? Ainda tolera porque é filha e tudo mais, tal, não sei o quê. E vale lembrar, gente, antes de eu dar mais detalhes sobre essa personagem, como antecipou aqui o Flávio Rico, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento de Agatha Moreira dentro da Globo. Porque, gente, pensa bem, ela vai ser a principal vilã num elenco que vai ter, cata esses nomes, Fernanda Montenegro, Nívia Maria, Natália do Vale, Juliana Paz, Paola Oliveira, Laura Cardoso. Gente, só tem nome grande. Só tem nome grande. E a Agatha Moreira está desde 2012 na Globo. A gente está falando aí de 7 anos de trabalho.
né? Então, em 7 anos de carreira, você já ser alçada ao posto de vilã de uma novela das 9, é porque, no mínimo, você tem potencial. No mínimo, você tem potencial. Então, também, né? Nenhuma pessoa, assim, com 7 anos de carreira já é jogada para fazer esse tipo de coisa, né? Poxa, ser a vilã... E hoje em dia, vilã tem um peso muito maior do que protagonista nas novelas, né? O vilão pode afundar ou levantar a novela. E vilãs de novela de Valcir Carrasco, meu bem, você não pode esperar nada menos do que uma bela de uma maldade, viu? A gente teve na última novela a Marieta Severo fazendo a Sofia, né? Sofia Mãos de Tesoura, que virou meme, era cruel, gente. Ela não tinha medo de matar, não tinha medo de roubar, não tinha escrúpulos nenhum. Um papelzão que a Marieta Severo teve, uma grande personagem, assim como todas as vilãs das histórias do Valcir Carrasco. Então, para a Ágata, se ela souber aproveitar essa oportunidade, menina, ela já vai entrar no patamar das principais atrizes da faixa etária dela lá dentro da Globo. Porque é um baita de um salto na carreira, um baita de um salto. Só explicando melhor aí a personagem, o nome dela vai ser Josiane, e ela é descrita como uma mulher muito má, capaz de tudo para prejudicar a mãe, que é a Maria da Paz, vivida por Juliana Paes, que é uma mulher muito simples, muito humilde, mas que vai ficar milionária, meu bem, vendendo bolo. Então sabe aquelas pessoas quituteiras que vende bolinho aqui, vende bolinho ali, mas a mão é tão boa na hora de cozinhar que aí começa a contratar funcionário para ajudar, daqui a pouco tem uma grande loja. Esse vai ser o caso, vai ser a volta por cima, né, na história da vida da personagem da Juliana Paes, que vai ser a mocinha dessa história, né, que vai ser a mulher boa, se assim a gente pode dizer, na trama do Valcir. E a personagem da Ágata, né, a Josiane, vai ser cega pelo luxo e pela fama e vai alimentar pela mãe um sentimento de negação que beira a rivalidade. E em determinado momento, olha só que coisa absurda, em determinado momento ela vai se aliar a Regis, que é o personagem do Reinaldo Gianecchini, e que quase vai levar a protagonista à falência. Então, assim, a gente já havia comentado que esse personagem aí do Reinaldo Gianecchini, o Regis, ele vai ser o par romântico da Juliana Paes no começo e vai acontecer aquilo que a gente já viu em outras novelas, do namorado da mãe se apaixonar pela filha. Então, assim, começa a história... E de ser o Gianecchini ainda por cima. Exatamente! Lá em casa. Exatamente. De novo, né? Aliás, o Gianecchini nessa foto, quando apareceu ali, eu fiquei na dúvida se era ele ou se era o Bruno Gissoni. Não, é o Gianecchini. Não, sim, eu sei que agora é que você falou, mas quando eu olhei, falei, será que ele vai falar do Gianecchini ou do Bruno Gissoni agora? Achei tão parecido, volta aquela foto ali, ó. Pele boa, né, meu bem? Pele boa. Esse homem com essa idade que ele tem, ser comparado a um rapaz de 20 e tantos anos, né? Pois é. Pele boa, pele Maravilhoso. boa. Parabéns pela beleza, viu, senhor Gianecchini? Mas, ó, essa história promete dar o que falar, viu, gente? Porque não é só essa troca aí, né, de namoradas por parte do rapaz, né? Essa rivalidade da filha não aceitar a mãe de jeito nenhum. E a gente sabe, quando pega essas relações malucas, né, de família, o povo de casa se interessa e se comove, porque a gente sabe. Se a gente não tem na nossa família, a gente sempre ouve falar de algum amigo e tudo mais, que, sei lá, uma mulher tem uma filha que dá um trabalho excessivo, que tem problema de relacionamento com a mãe. Não é fácil, né? É um relacionamento difícil de lidar. As novelas do Valcir, elas pegam bastante detalhes, assim, da vida real, só que eles jogam assim, uma hipérbole em cima, né? O negócio vira uma grande catástrofe. Então, obviamente que uma filha com esse perfil da personagem da Ágata não é tão comum. Mas você certamente na sua casa deve conhecer alguma mãe e filha que não se dão muito bem, justamente porque a filha tem um zóio muito grande pra cima da mãe, não aceita o estilo de vida da mãe, enfim. Promete ser boa a novela, né? Eu tô ansioso. Bom, para os noveleiros de plantão, outra boa notícia. Aquela série Assédio, que está disponível na Globoplay, que eu amo de paixão. É uma série maravilhosa, maravilhosa. Já tem data de estreia lá pra Globo, viu? Ela vai estrear no dia 3 de maio e vai ser exibida todas as sextas-feiras depois do Globo Repórter. São 10 episódios e essa série está disponível lá na Globoplay desde o ano passado. Só para quem não teve ainda a oportunidade de assistir, quem ainda não é assinante da Globoplay, essa série Assédio conta a história daquele médico Roger Abdelmaci. Ai, sério? Essa série, gente, é assim, super esperada. É muito esperada. Ela é tenebrosa. Não é uma história de terror, propriamente dita, mas o que essas mulheres passam foram verdadeiras histórias de terror.
Então aí a gente tem como a grande protagonista a Adriana Esteves, que tá Nossa, ela vai arrasar brilhante, nesse tá papel, brilhante. tenho dúvida. Sim, eu assisti já pela Globoplay essa série. Gente, ela tá incrível, ela tá incrível. Só para vocês terem uma noção, né, de quem foi o Roger Abdelmaci. Ele foi um dos principais médicos que trabalharam aí com a reprodução humana. Então, muitas mulheres que tinham dificuldade para engravidar, seja por infertilidade delas ou do marido, alguma coisa nesse sentido, ele fazia procedimentos que eram considerados milagrosos na época, de tão revolucionários, que essas mulheres engravidavam. Inclusive, gente, tem muita famosa na televisão que engravidou nas mãos de Roger Abdelmaci. Pois é. Só que o problema é que nesse processo de sedação que as mulheres eram submetidas, ele acabava Pra fazer o estuprando procedimento? a maioria delas. Ai, gente, que nojo, né? Então, Ai, assim, que homem nojento. nessa história não se sabe de fato se os filhos de algumas dessas mulheres, se os filhos que foram concebidos ali na clínica foram de fato pela fertilização, ou se foram filhos Ah, pelo amor de Deus. fecundados pelo próprio médico. Ah, pelo amor de Deus, gente. Exato. É uma história tão cabeluda, não é uma história de terror. Mas o que essas mulheres passaram é uma história de Imagino terror. que com essa possibilidade, muitas delas tiveram que fazer DNA depois, né? Com certeza, com certeza. E assim, gente, é uma série que é emocionante, emocionante. Ai, que eu que não sou mulher, né, mas eu me Chocante sensibilizo também, muito né? Porque com só de as ouvir histórias. a história a gente já Sim, fica chocado. Imagina sim. assistindo isso Rê, personificado ali. E a personagem da Adriana Esteves é assim, é de você querer chorar do começo ao fim da Sério? série. Porque ela tinha um casamento muito bem estruturado, o sonho dela era engravidar, ela consegue, só que aí a partir do momento em que ela se dá conta de que ela foi estuprada pelo médico, que é isso que acontece com ela, menina do céu, a vida dela vira uma desgraça. Assim, é uma desgraça. Para vocês verem o impacto da tragédia que esse homem causou Foram na vida de centenas de diversas mulheres, né? mulheres. E aí, enfim, mostra toda a apuração, a jornalista que se envolveu no caso, a jornalista que denunciou isso. E tem atrizes lá que estão maravilhosas, a Adriana Esteves é uma delas. E assim, gente, vocês precisam assistir essa série. Precisam. Esse homem, infelizmente, está solto. Ah, hoje em isso dia, olha, né? o requinte de crueldade dessa história é saber que isso tá impune ainda por cima, Sim. né? Esse homem está solto. Na verdade, ele está cumprindo prisão domiciliar. É o que dá na mesma, Dá na mesma, né? tá em casa, Porque tá ele tendo construiu um conforto império, dele. além de ter feito o que fez com essas mulheres, tirou dinheiro delas, né? Porque cobrava muito caro pelo Muito nome que ele caro, tinha no muito mercado, caro né? mesmo. Construiu uma fortuna, um verdadeiro império, e hoje está usufruindo dessa fortuna, pagando pelos crimes dele no conforto do lar. Tiveram casos que são apontados aí na série, inclusive, de famílias muito humildes que venderam casa, venderam carro, viajaram lá dos rincões do nosso país, lá do extremo nordeste, vieram para São Paulo para fazerem o procedimento com esse cara e acabaram sendo estupradas na cama. Absurdo, né? É absurdo. Essa série é muito comovente, gente. É muito comovente. É uma das melhores coisas que a Globo já fez para mim nos últimos tempos. Muito bem escrita, muito bem dirigida, muito bem atuada. Ai, vou querer Parabéns ver, para fiquei com todos os vontade, atores. bastante. A série é assim, comovente demais. Qual o nome da série? Assédio. 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 É comovente demais. E ele não desgraçou somente a vida das pacientes, como a vida da própria família dele. E contar a história da família, o que ele fez com a família dele, inclusive com a mulher dele, é também de arrepiar. Ai, que homem horrível, Deus me É, livre. horrível, horrível. E essa série é inspirada no livro, né? Deixa eu pegar aqui o nome certinho do livro que inspirou a série, o livro é A Clínica, A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmaci, de Vicente Vilardaga. Eu não li o livro, mas quem leu disse também que é muito arrepiante, só que essa série, gente, é surreal. Porque a série vai mais pro lado da ficção ainda, né? Agora o livro, imagino Sim. que ele é muito mais fiel à história mesmo, Exato. ao contexto histórico Exato. em que isso está envolvido, né? Que doideira. Antes de você falar a próxima, deixa eu agradecer a roupinha de hoje. A blusa é da Loft 747, o telefone é o 2729-9022. A calça da Loft Style, 2283-3619. Sandália da Pontal, 3032-3025. Maravilhoso, gente. Ó, uma pessoa aí que tá com a bola toda lá na Globo, mas parece que agora já não tá mais tanto assim, é a Fernanda Gentil. Você acredita? Ela saiu lá do Esportes da Globo no final do ano passado. Foi pro entretenimento.
ia ganhar um programa diário no entretenimento da Globo. Sim. Mas meu amigo Ricardo Feltrin tá contando aqui na coluna dele que ela já deixou de ser prioridade lá na Globo. Por que será? Por quê? O programa dela estava previsto para agora, para essa grade nova que a Globo vai lançar a partir de abril, e estava previsto também a ida da Fátima Bernardes para a faixa vespertina. Ela que entraria à tarde, né? Eu acho que ia fazer muito bem para as tardes da Globo uma Fátima Bernardes. Mas como tudo que foi testado até o momento com a Fernanda Gentil não deu certo, não é que não deu certo por causa dela. Eles pensaram em comprar um monte de formatos e colocar dentro de um mesmo programa, e eles viram que esse balaio não estava dando muito certo. E aí falaram, tá, ok, a gente vai ter que fazer novos testes, pensar em novas coisas. Fernanda, segura aí as Espera pontas. um pouquinho. Então pode ser, segundo conta aqui o Feltrin, que nem em 2019 ela estreia, meu bem. Venha só em 2020. Vai ficar esperando Mas por um lado é muito bom, que dá tempo de pensar e vir com uma coisa muito legal pra gente assistir, né? Tá bom.